Você sabe a diferença entre resistência à insulina e pré-diabetes? Muitas pessoas não sabem e acham que uma é pior que a outra ou melhor. Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que você precisa saber sobre esses dois problemas de saúde, que estão interligados, mas não são iguais. Vamos começar então com a resistência à insulina. A resistência à insulina é o primeiro problema de saúde relacionado ao diabetes que a pessoa pode desenvolver. Ele começa quando a pessoa está comendo excesso de carboidratos. Então tudo começa com aquele exagerozinho que você faz, café da manhã, almoço, jantar, lanches. Você vai comendo só um pouquinho mais de carboidrato, só um pouquinho mais. E isso aqui é muito importante. Muitas pessoas pensam que para desenvolver resistência à insulina ou desenvolver diabetes, ela tem que comer todo dia Coca-Cola, pizza, encher a cara de porcaria, e não é bem assim. Tem muitas pessoas que chegam no meu consultório que têm uma alimentação saudável, que comem só comida de verdade e mesmo assim desenvolvem esses problemas. Por isso é importante você ter noção do que esse problema pode fazer e o que fazer para que você não desenvolva essas doenças. Então vamos falar um pouco da gênese da resistência à insulina. Como que ela começa no organismo? Então, como eu já adiantei, você come o carboidrato. O que é carboidrato? Né? Ninguém come carboidrato. Você não vai no mercado e fala, me dá, por favor, 2 kg de carboidrato? Não. Carboidrato é arroz, feijão, pão, farinha, açúcar, tudo isso é carboidrato. Quando você come carboidrato, o seu organismo, para que esse carboidrato não fique circulante no sangue na forma de glicose, ele libera a insulina. E a insulina, ela é um hormônio anabólico muito importante para o organismo. Ela é produzida pelo pâncreas, o pâncreas. O pâncreas é um órgão que nós temos que ele tem ação tanto na parte endócrina, de hormônios, quanto na parte digestiva, liberando ali algumas enzimas digestivas para que a gente possa absorver os nutrientes. Então, quando você come carboidrato, o seu corpo libera a insulina. A insulina ela vai pegar esse carboidrato e vai jogar para dentro da célula. Digamos que isso aqui seja uma célula, tá bom? Então ela vai pegar esse carboidrato que vai estar na forma de glicose e vai jogar a glicose, então vamos botar um Gzinho aqui para representar a glicose, para dentro da célula. Para fazer essa entrada da glicose na célula, então a insulina é como se ela fosse aqui o porteiro, é ela que abre a porta da célula para que a glicose entre. Então sempre que você come, vamos lá, vamos dar um exemplo prático. Você comeu arroz e feijão, que são carboidratos. Eles vão virar glicose no sangue. Quando chegar na célula, a insulina vai abrir a portinha e a glicose vai entrar na célula. Mas você está comendo muito carboidrato, sabe por quê? Porque é o nosso costume, assim que nós fomos educados. A gente come pão de manhã, com leite. A gente come arroz, feijão, farofa, batata na hora do almoço e também na hora do jantar. E no final de semana ainda vai comer pizza, Coca-Cola. Então, no geral, 80% da alimentação das pessoas na cidade são carboidratos refinados que vão fazer uma alta liberação de insulina. Então, quando que o corpo vai ficar resistente à insulina? Quando a sua célulazinha já está tão cheinha de glicose que ela vai chegar aqui no porteiro, que é a insulina, e vai falar: não, cara pálida, não vai entrar. Ele não deixa mais a glicose entrar. Ele não responde mais à insulina. Então, o que o seu pâncreas vai fazer? Eu nem escrevi o pâncreas aqui, tadinho, então é importante. Então, vamos botar aqui o pâncreas, tá? Para ficar bem representado. Então, o que seu pâncreas vai fazer para poder te ajudar? Que o pâncreas é teu amigo. Ele vai produzir mais insulina. Ué, se você não aceita que eu mande, vamos dizer, 10 insulina para abrir a porta, eu vou mandar 15 insulina, 20 insulina, e aí você vai acabar abrindo a porta, que eu estou em maioria. Só que quanto mais insulina ele manda, mais a célula vai negando essa insulina. E aí, essa é a resistência à insulina. O que a resistência à insulina causa? Então, os principais problemas que a resistência à insulina causa no organismo. Em primeiro lugar, e até meio óbvio, ela vai aumentar a insulina no sangue. Então, para você ter uma ideia, uma pessoa que faz um exame de insulina de jejum e tem uma insulina em torno de 5, de 6,
essa pessoa não tem resistência à insulina. Mas e se ela fizer esse mesmo exame e tiver uma insulina, por exemplo, de 14, de 18, de 20? O que está mostrando? Essa pessoa está em jejum e mesmo assim o pâncreas está produzindo insulina em excesso. Então a insulina alta no sangue é um sinal e é um problema que a resistência à insulina causa. Só que aí você vai pensar, poxa, tá, mas e daí? O que isso faz no meu organismo? Ah, aí é que está o problema. Inflamação crônica. Ok? Inflamação crônica. Crônica. Ou seja, a pessoa que tem resistência à insulina, ela está o tempo todo inflamando. O tempo todo ela está inflamada. Porque a insulina em excesso no sangue inflama, tá? Além disso, vai aumentar a gordura visceral. Olha a gordura visceral aqui, gente. Sabe aquela gordurinha que todo mundo sabe que faz mal? Pois é. É a gordura visceral. Então, você vê às vezes uma pessoa, ela não é diabética, ela não é obesa, mas ela tem aquela barriguinha. Isso já é uma leve resistência à insulina. Ela já está começando com resistência à insulina. Além disso, a resistência à insulina vai causar também esteatose hepática. Muitas pessoas magras hoje em dia têm esteatose hepática. Muitas pessoas que nem são diabéticas também têm esteatose hepática porque elas estão com resistência à insulina. Tá? Eu vou botar aqui só esteatose para a gente poupar caneta. Esteatose. Você já sabe que é esteatose hepática e é a esteatose hepática não alcoólica, né? É a esteatose hepática nutricional, porque você está comendo um excesso de carboidrato que está aumentando a insulina e eu já expliquei no outro quadro. Então, beleza. O que nós temos aqui de problema da resistência à insulina? Inflamação crônica que aumenta risco cardíaco. A resistência à insulina aumenta em 4 vezes o risco cardíaco. Tá? Em mulheres, 5 vezes mais. Em homens, 4 vezes mais o risco cardíaco. Só a resistência à insulina. Eu não estou falando de diabetes, estou falando de resistência à insulina. Essa gordura visceral, ela produz o tempo todo inflamação, citoquinas inflamatórias. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem dor na coluna, tem inflamação no joelho, tem inflamação na articulação. Esse tipo de gordura, ela aumenta esses focos inflamatórios. Tá? Então a gordura visceral, não vou nem botar aqui, vou botar que já está escrito aqui, ó, ela gera ainda mais inflamação. Então você já tem a inflamação da própria insulina alta no sangue e você ainda vai ter um tipo de gordura que produz citoquinas inflamatórias e vão piorar a sua saúde. E a esteatose hepática? A esteatose hepática, eu acho incrível como a medicina trata como se não fosse nada. Ah, você está só com uma gordurinha no fígado, caminha 30 minutos por dia, corta gorduras. Absurdo, eu vou explicar por quê, gente. Primeira coisa, esteatose hepática é um problema seríssimo. O fígado, ele é o nosso principal órgão detox. Você já ouviu essa palavra? Detox. O que quer dizer isso? O nosso sistema vivo, continuando então, o nosso sistema vivo, ele faz uma autodesintoxicação. O nosso corpo é perfeito. O nosso sistema, ele funciona para que você tenha uma vida longa, próspera e saudável. Então nós temos órgãos que fazem desintoxicação. E qual que é o principal órgão? É o fígado. O fígado é o maior órgão detox do organismo. Por ele passa tudo que você come, todo o remédio que você toma, todo tipo de toxina que passa pelo seu organismo, ela vai para o fígado poder resolver. Mas a partir do momento que você começa a infiltrar gordura no fígado, os hepatócitos, que são as células hepáticas, elas param de desintoxicar seu organismo e elas começam a se especializar em guardar gordura. E as pessoas tratam isso como se não fosse nada. O que tem? A pessoa tem uma esteatose hepática, não é nada. É sim, cara pálida. Você está com deficiência de desintoxicação. A sua desintoxicação diária está deficiente. E quanto maior a esteatose, pior. E tem uma coisa que ninguém fala. A esteatose hepática tem causado muitos transplantes de fígado. Que as pessoas não cuidam, chega a um ponto que a pessoa precisa trocar o fígado só por causa dessa esteatose. Então isso é para você entender
quão grave que é a resistência à insulina, que começou lá com o consumo excessivo de carboidrato, aquela célulazinha que parou, né, aqui não, no outro quadro, a célulazinha que parou de receber a insulina, e aí começa a inflamação crônica, começa a desenvolver a gordura visceral, começa a esteatose hepática, todos esses problemas crônicos, inflamatórios, degenerativos, essa é a resistência à insulina. E aí tem mais uma coisinha, que não é uma coisinha não, é uma coisona, e eu vou botar aqui até um asterisco gigante aqui. A resistência à insulina é a porta aberta do diabetes. Todo diabético tem resistência à insulina, tá? Nem toda pessoa que tem resistência à insulina é diabética. Ela pode ficar 20 anos com resistência à insulina sem ser diabética, tendo todos esses problemas aqui. Mas só através da resistência à insulina é que a pessoa vai ficar diabética. E para mim isso aqui já é um motivo para você que tem resistência à insulina se preocupar, correr atrás, fazer uma dieta que reverta essa questão. E isso também é muito importante. A resistência à insulina é completamente, é 100% reversível com mudança de estilo de vida. Mas é a mudança correta. Não é fazer 30 minutos de caminhada e cortar a gordura da alimentação. A resistência à insulina precisa de uma dieta de baixo carboidrato e uma dieta que seja individualizada para o seu metabolismo. No final do vídeo eu vou te explicar onde que vai estar essa dieta. Agora, eu quero falar com você a respeito do pré-diabetes. Então você já entendeu o que é a resistência à insulina, qual é a gênese, o que ela causa, e vamos falar do pré-diabetes. O pré-diabetes é o primeiro estágio do diabetes no organismo. Como você já viu, ele vem da própria resistência à insulina. Então, o pré-diabetes, infelizmente, também é tratado da forma incorreta pela medicina. E eu vou te explicar o porquê. Na verdade, a pessoa que está com pré-diabetes, e isso ninguém conta, ela já tem diabetes. Ela já tem diabetes. Esse pré aqui é só para o exame de sangue. Então, na verdade, uma pessoa com pré-diabetes, ela já está degenerando. E isso é muito importante. Eu tenho alguns pacientes, não são poucos, que chegam em mim só com o pré-diabetes e já tem, por exemplo, neuropatia periférica. Já não estão sentindo os pés direito. Vou botar aqui só neuropatia para economizar. Então não estão sentindo os pés direito, começa a ter aquela claudicação intermitente. Mas doutor, eu sou só pré-diabética, doutor. Isso não é do diabetes? É, só que na verdade você já é diabética. Então é muito importante esse alerta. Se você tem pré-diabetes, você pode reverter 100% dos casos de pessoas que têm pré-diabetes podem ter a reversão. Então, atente-se para isso. Não pense que você, não, tá tudo tranquilo, né? Igual eu já vi alguns exames agora mostrando, não, é um pré-diabetes controlado. Que controlado? A pessoa está degenerando, como é que está controlado? Então não tem como. Se você tem pré-diabetes, você precisa começar a mudar a sua vida. E como que você vai descobrir se você tem pré-diabetes? Então você vai fazer, temos 2 exames aí que vão mostrar se você é ou não é pré-diabético. Então nós temos a glicose de jejum ou glicemia de jejum e temos a hemoglobina glicada, que aqui eu vou botar HbA, tá? Então a glicose, se você fizer uma glicose de jejum que esteja entre 100 e 120, você corre o risco, não quer dizer que você é pré-diabético, mas você corre o risco de estar pré-diabético. Aí você fez esse exame, então você, digamos que deu 120 a minha glicose em jejum. Aí você vai fazer a hemoglobina glicada. Eu já peço logo os 2 juntos, mas enfim, tem gente que faz uma escadinha, né? Aí você vai fazer a hemoglobina glicada. Se ela tiver entre 5,7 e 6,4, então você já é pré-diabético, tá? E aí, como eu já disse, o pré-diabético ele já está degenerando. Essa palavra é muito forte, mas ela é real, tá? Reparem que lá na resistência à insulina, eu falei de inflamação crônica. Mas o pré-diabético, ele já está degenerando, ele vive uma inflamação aguda constante. O tempo todo, a pessoa diabética
Claro que é a pessoa que eu estou falando aqui que não se trata, que não está fazendo a minha dieta, que não está revertendo esse problema, ela está degenerando, ela está correndo o risco de diminuir a saúde da sua visão e até de ter uma retinopatia diabética. Ela está correndo o risco, por exemplo, do rim dela começar a diminuir a filtração glomerular e aí ela ter uma nefropatia diabética. Ela está correndo o risco das feridas não cicatrizarem e aí até de perder um membro do corpo. Além, e isso é muito importante, o diabético, tá? Lembra que eu estou falando de pré-diabetes, mas eu acabei de te explicar que o pré-diabético já é diabético. O diabético, ele tem 10 vezes mais chance de ter doença cardíaca. Lembra que eu falei da resistência à insulina? 4 vezes mais chance? O diabético tem 10 vezes mais chances de ter uma doença cardíaca, que é a maior causa de morte que existe no Brasil e no mundo. São mais de 1.000 mortes por dia de doenças cardíacas. E o diabético está na frente disso aí. Uma grande parte são diabéticos, pré-diabéticos, resistentes à insulina. Então, esses dois problemas, tanto a resistência à insulina quanto o pré-diabetes, são problemas gravíssimos de saúde pública que não são tratados com a devida seriedade. Até o próprio diabetes, que é um problema monstruoso, muitos médicos tratam como se fosse nada. Ah, toma esse remedinho e segue a vida. Não, não adianta. Para você reverter isso, você precisa fazer uma mudança de estilo de vida. Essa mudança de estilo de vida é diferente do que muitos médicos ou nutricionistas passam. Infelizmente, a medicina ela é patrocinada pela indústria farmacêutica e a nutrição é patrocinada pela indústria alimentícia. Então, a maioria dos profissionais eles seguem as orientações dessas indústrias. E essas indústrias, elas não têm interesse em cura nem reversão de doença nenhuma, muito menos o diabetes, que gasta-se milhões de reais por ano com essa doença. Então a intervenção alimentar não é cortar gorduras, não é só controlar, diminuir quantidades, muito menos contar calorias. A intervenção alimentar que você tem que fazer para reverter o pré-diabetes, para reverter a resistência à insulina, pega essa palavra contigo, porque 100% dos casos de pré-diabetes e resistência à insulina podem ser revertidos. Só depende de você fazer a alimentação correta. E essa intervenção alimentar precisa ser uma intervenção de baixo carboidrato e uma intervenção que seja individualizada para o seu metabolismo. Se você já é aqui do canal, você sabe do que eu estou falando. Mas se não é, você tem que entender. Nem todo alimento faz bem para todas as pessoas. Vou te dar um exemplo. Bacon. Muitas pessoas falam, mas bacon é bom para todo mundo. Tem outras que falam, não, bacon mata todo mundo. Mas não é bem assim. Tem pessoas, por exemplo, as pessoas que têm um tipo metabólico mais carnívoro, que elas vão se dar muito bem com bacon. Já tem outras que têm um tipo metabólico mais vegetariano, que se elas comerem bacon, elas ficam com má digestão, cansaço, não faz bem mesmo para a saúde delas. Além aquelas que têm um tipo metabólico mais misto, um tipo metabólico mais equilibrado e que vai fazer a pessoa poder comer ou não de acordo com o gosto. Então você precisa saber o seu tipo metabólico para que você possa fazer a dieta low carb individualizada para o seu metabolismo. E não uma dieta low carb qualquer que você achou em um grupo, uma postagem de WhatsApp, de Instagram. Muitas vezes essas dietas ou estão erradas ou são altamente restritas e muitas vezes podem até fazer mal para as pessoas. Eu recebo muitos pacientes que têm problemas de saúde por excesso de restrição na dieta, por jejuns malucos que as pessoas andam fazendo, porque não fazem com a orientação correta, porque não fazem a dieta individualizada para o metabolismo delas. Se você quer conhecer, descobrir o seu tipo metabólico, eu convido você para clicar aqui no link da descrição. Assim você vai poder reverter o pré-diabetes, reverter a resistência à insulina, se livrar dessa inflamação crônica, inflamação aguda, dessa degeneração e poder ter uma vida saudável, poder viver bem, com qualidade de vida e aproveitando o que tem de melhor. Comendo alimentos naturais, alimentos que são deliciosos, mas que vão fazer bem para você. Se você gostou desse vídeo, dá um likezinho. Se tem qualquer dúvida sobre resistência à insulina, sobre pré-diabetes, pode colocar aqui nos comentários que eu vou te responder. Eu faço questão de responder todos os comentários. E lembra de mandar esse vídeo para aquele seu amigo ou para aquele seu parente que não está se ligando no grande problema que é ter resistência à insulina ou ter pré-diabetes. Se inscreve aqui no canal
e espere, porque vem muita coisa boa, muitos vídeos novos e muita novidade para você poder ter cada vez mais saúde.